Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Eu sou a Mari, deste canal que vos fala do canal Geração Eleita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão na adolescência. Uau! Gente, um assunto é muito bacana e ao mesmo tempo preocupante. Porque é algo muito comum, mas não tão falado, pouco abordado, principalmente nas nossas igrejas. E é algo que tem atingido. Gente, essa semana eu conversei com 5 adolescentes, da faixa etária de 13 a 15 anos. Todas elas tomam remédio antidepressivo e para ansiedade. Nós estamos numa fase em que essa geração agora é ansiosa, muito ansiosa. Eles querem tudo para ontem, né? E ao mesmo tempo eles são muito melancólicos, dramáticos, principalmente a fase da adolescência. Mas nós, pais, adultos, temos que estar atentos, porque a depressão ela vem acompanhada de alguma coisa, de algum fator. Nem sempre a depressão é à toa. E principalmente, nem sempre a depressão é uma manha ou algo simplesmente, é coisa de aborrecente. Não é assim. Nós temos que saber definir o que está acontecendo e a diferenciar quem são os nossos filhos, quem são os adolescentes e o porquê eles estão na situação. Nós vimos casos de suicídios e também de meninas, gente, como eu estava observando e conversando, inclusive, que elas no momento de crise, de tristeza, elas se cortam pra, não sei explicar, diz elas que é pra aliviar. Elas preferem sentir dor do que continuar, talvez chorando, sentindo a dor interior no coração. Elas partem para uma dor física. Isso é muito sério, muito triste, porque isso que eu tô falando pra você foi conversa que eu tive com adolescentes de igreja. Não são adolescentes não criados na igreja, são adolescentes criados na igreja com pais evangélicos. E a minha pergunta é: pai, mãe, será que você sabe que o seu filho faz isso? Será que você sabe que o seu filho tem essa atitude escondidinho lá no quarto? De se arranhar, de se cortar, de sentir uma dor física, mutilar, para diminuir a dor que ele está sentindo internamente? Então, fica a minha pergunta, para você analisar se você sabe o que o seu filho tem feito. As companhias que o seu filho tem andado. Por quê? Dentro das conversas que eu tive, algumas pessoas, meninas, me reclamaram sobre bullying que elas sofrem dentro da igreja. Atitudes que amigos têm tido com elas e que têm deixado elas magoadas. Mas não para por aí. Uma, inclusive, me reclamou de atitudes que liderança tem com elas. Por quê? Fala-se muito sobre todos os assuntos na igreja, mas alguns assuntos viram piada, viram mimimi. Então as pessoas acabam confundindo as coisas e magoando os outros, principalmente os adolescentes, um membro que tem às vezes alguma já dificuldade em algum assunto. Não podemos ironizar todos os assuntos e levar na brincadeira, porque nós temos que ter sabedoria para não magoar as pessoas. Formas de brincar, gente, é uma questão de educação, né? Respeitar. Bullying não é só falar sobre a aparência do outro. Por exemplo, eu tô careca. Não. É simplesmente também, gente, falar sobre roupa, atitude, comportamentos dos outros, criticar os outros muito, de certa forma, pegar no pé, querer que a pessoa faça aquilo que ela faz, ser igual a ela. Gente, existem várias formas de bullying. E existem várias formas de ataque para que a depressão pegue um adolescente. Eles estão passando momentos sensíveis, a qual eles precisam de carinho, apoio, palavra amiga, incentivo e não o contrário. Às vezes uma brincadeira que você faz de mau gosto e por falta de sabedoria pode jogar o seu amigo no chão. E o mais interessante é que quando eu fui conversar com um pastor sobre o assunto, brincadeiras e formas de falar, ele me disse que isso é comum na adolescência. E eu não concordo que é tão comum brincadeiras assim. Eu nunca na minha adolescência brinquei de criticar um amigo ou alguém da minha igreja. E também não tenho também talvez amizade com amigos que fizessem comigo ou com outros esse tipo de brincadeira. Então o meio que eu vivi não aconteceu totalmente. Ou seja, se hoje tem acontecido entre os adolescentes esse tipo de comportamento, requer os pais, nós adultos, a educar os nossos filhos melhores para que isso não aconteça. E nas lideranças da igreja, tomar atitude para que isso não aconteça. Eu vi
Eu vi, gente, com meus próprios olhos, líderes da igreja fazendo esse tipo de brincadeira. Entendeu? Criticando uma coisa ou outra do adolescente. O próprio líder fez isso. Ou seja, infelizmente, a falta de sabedoria está vindo de cima e não de baixo, né? Então, realmente não tem como corrigir se o erro está vindo de cima. Gente, temos que estar atento, porque todas as meninas que eu conversei, elas estão tomando pavor de ir à igreja por assuntos que têm sido tratados e que têm as magoados, por formas de atitude de liderança, que têm tratado com, digamos, menosprezando a depressão, o bullying, assuntos tão sérios, gente. Pais que perderam filhos para o suicídio ou para o mundo sabem muito bem do que eu estou falando. Na minha família existem pessoas que tomaram trauma durante um tempo de igreja pela forma que eles foram tratadas, com desdenho, com falta de educação e falta de respeito. Infelizmente, tem acontecido muito na nossa sociedade. Igreja é um local de paz, de alegria, de harmonia. Temos que ser família, como diz a palavra de Deus, e não simplesmente outras coisas. Bom, nós vamos continuar esse assunto e outros também no próximo vídeo. E eu espero que você goste desse assunto que nós estamos abordando. Adolescentes, tá? Depressão, bullying, esse tipo de coisa que tem atingido a muitos adolescentes. E nós vamos continuar falando no próximo vídeo. E eu quero que você compartilhe, peço a você para compartilhar, para deixar o seu like e nos abençoar assistindo esse vídeo, pelo menos até a metade dele, se possível, até o final. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Mari, deste canal que vos fala, Geração Eleita. Beijos!